Todos os anos eu faço uma retrospectiva do ano que passou e também divulgo, ou compartilho com vocês os meus projetos para o ano seguinte. E além disso, também comento um pouquinho como é que foi o cenário político ou do mundo ao longo desse ano que se foi. O ano de 2022 foi um ano bem complicado, a gente sabe disso, a gente acompanhou aqui, foram muitas coisas acontecendo. Por exemplo, começou a guerra da Ucrânia, que foi algo que nos despertou muitos alertas, muita gente ficou preocupada que fosse o começo de uma terceira guerra mundial, que pudesse, contaminar outros países próximos. A Rússia invade a Ucrânia e isso pudesse contaminar outros países próximos e levar a uma guerra total e talvez o fim da humanidade. Então houve esse receio. Nesse momento a guerra continua, ainda há muitas pessoas mortas. A gente viu ao longo desses meses muitos e muitos milhões de refugiados ucranianos que foram para muitos países europeus. Aqui na Espanha, por exemplo, há muitos refugiados também. Então é uma guerra devastadora que devastou a Ucrânia e prosseguirá ao longo desse próximo ano. E também a gente viu, como a gente acompanhou também, as eleições no Brasil. E havia muita tensão, muita expectativa sobre o que poderia acontecer, porque havia um grande temor de que o Bolsonaro se reelegesse e isso seria calamitoso. Então houve uma mobilização em torno do Lula, de modo que ele pudesse derrotar o Bolsonaro nas eleições, e foi uma eleição super apertada. A gente viu uma vitória do Lula no primeiro turno bastante apertada também, e no segundo turno foi uma vitória por percentual mínimo. E isso suscitou muitas dúvidas sobre qual é o perfil do eleitor médio do Bolsonaro hoje, qual é o grau de radicalização das pessoas, qual é o percentual de radicais também, porque esse é um fator muito importante, porque esses radicais eles vão continuar mobilizados, vão continuar contaminando a política e podem chegar a atos extremos de violência. Então o receio agora é de uma ala grande do eleitorado bolsonarista que pode praticar atos violentos. A gente já viu isso ao longo desse ano também. Mas no final do ano algumas mortes também significativas, como da Rainha Elizabeth, a mais longeva governante do Reino Unido. Houve a morte do Pelé, o rei do futebol, e por fim, aí, fechando o ano, a morte do Papa Emérito, o Bento XVI, que era um Papa que estava encabeçando o Vaticano quando houve uma série de escândalos muito graves de assédio sexual, de abusos na igreja, além de corrupção no Vaticano, e aí ele renuncia, algo bastante raro na história do papado, ele renuncia e aí quem assume foi o Papa Francisco, que se torna um Papa talvez mais ou menos progressista, em contraste a esse Papa Bento XVI, que era bastante conservador. E aí essas três mortes, logo no final do ano, logo no desfecho do ano, isso marca o fim de 2022 e a vitória do Lula, que começa o ano tomando posse, e a gente mencionou ontem sobre como isso foi histórico, A posse do Lula foi realmente um momento histórico do Brasil e poderia pronunciar, ou pode pronunciar, um futuro diferente nos próximos anos. E no campo político a gente pode esperar para 2023 um ano bastante promissor em alguns sentidos, pelo menos no sentido, ideológico, no sentido de retomada de certas missões, de certos programas políticos em prol de minorias, em prol do mais fragilizado, em prol da população mais pobre do Brasil. Então, esperemos agora para ver o resultado, os frutos dessa eleição e como isso vai afetar a vida do brasileiro mais simples. Há grandes expectativas, não sabemos até que ponto serão cumpridas, mas esse ano aí promete pelo menos um retorno à normalidade, que é o que te aguardava, na verdade, Um retorno à normalidade democrática, um retorno à normalidade política, porque os 4 anos do Bolsonaro foram excepcionais, foram anos de aberração. Talvez essa eleição passada tenha sido mais importante da nova república. Desde a redemocratização até agora, talvez esse momento tenha sido mais crítico de todos, quando o governante tinha um perfil golpista, antidemocrático e, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, houve de fato um risco de golpe de Estado. 7 de setembro de 2021 foi um caso, e durante a eleição também havia o prenúncio, também havia a ameaça de um golpe de Estado. O Bolsonaro quis fazer isso e não houve apoio, e aí ele teve que recuar e entrou num estágio, entre aspas, meio depressivo. Mas o fato é que o Brasil escapou de um enorme risco que era o governo Bolsonaro. Então, esse ano seguinte pode ser muito mais tranquilo em termos políticos, pode ser bem mais tranquilo, mas também, como eu falei, vai continuar pairando a ameaça desses grupos extremistas radicais bolsonaristas, que serão, de fato, uma pedra do sapato na política brasileira. E na questão pessoal, eu posso dizer que 2022 foi um dos piores da minha vida e também foi um dos melhores da minha vida, Então, assim, foi um ano bem complicado pessoalmente. Quem acompanhou aqui até viu alguma coisa, que eu me separei esse ano, me divorciei esse ano, eu estou divorciando ainda, estou no processo. Então foi um ano bem complicado, foi um ano bem triste, um ano bem embolado, na verdade, muitas coisas aconteceram. Mas, por outro lado, também, esse ano de 2022 foi o ano no qual eu conheci minha nova parceira, que é a Carolina Arcari. Eu vou contar essa história um dia para vocês com mais detalhes, mas é minha nova companheira. Estamos morando juntos aqui na Espanha e ela é uma escritora e também dona de uma editora infantil, a Caqui. E ela me contratou inicialmente para um projeto literário, um projeto de um livro infantil,
que a gente ainda vai elaborar um dia, mas a gente conversou a primeira vez, depois a história foi evoluindo aí e agora a gente está junto. Então, para esse próximo ano, além da questão pessoal, né, que eu espero que seja muito boa, então a gente está bem animado, estamos bem felizes juntos, mas para esse ano tem muitos projetos no campo da literatura, no campo da escrita de livros. Eu quero escrever esse livro infantil com a Carol, eu quero escrever alguns livros, na verdade, infantis com ela, a gente tem algumas ideias aqui que vão sair do papel. Quero escrever um livro novo para Planeta, então assim, estou pensando no projeto agora para mandar para eles, então quando tiver novidades eu aviso vocês. Possivelmente vai sair um livro novo esse ano e quero voltar a escrever ficção, que é algo que eu sempre quero fazer, né? Sempre retorno, sempre prometo que eu vou fazer, sempre estou aqui vindo todos os anos. Aí esse ano sai um livro novo de ficção e nunca sai, então quero retomar alguns projetos antigos ou talvez alguma coisa nova e trazer um livro novo de ficção para vocês. E além disso, tem o meu Clube do Livro Filosófico, que é um clube do livro no qual todos os meses a gente se reúne para debater filosofia e literatura, e é bem legal porque eu já queria fazer isso há alguns anos. Começamos em novembro, começamos em novembro o Clube do Livro e agora ao longo desse ano a gente vai desenvolver, vai ler outras obras. Nesse mês de janeiro a gente vai ler Schopenhauer, então é bem legal a gente poder sentar e se programar e vamos debater, analisar os livros. É muito importante para criar disciplina, para ler os livros, né? Então assim, a gente se programa 12 livros ao longo de um ano. É claro que você pode ler mais do que isso, eu leio mais do que isso geralmente, mas a gente vai se comprometer a ler 12 livros e depois, quando acabar esse primeiro ciclo, a gente já engata no segundo ciclo. Então quem começar a participar agora, por exemplo, em janeiro, já fica para janeiro do ano que vem, a gente já engata em outros livros depois. Então, convido você a conhecer também esse clube e quero pensar talvez em uma oficina literária virtual. Eu fiz no Brasil ano passado várias oficinas, inclusive vale mencionar também, porque no passado eu estive no Brasil, muitos de vocês estiveram por lá, acompanharam, fiz lançamentos em várias cidades, estive em Curitiba, que é onde eu nasci, estive em Curitiba, estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro, estive em Aracaju, estive em Maceió, estive em Recife e fiz lançamento nessas cidades e foi muito legal encontrar vocês. E também realizei nesse momento, né, oficinas literárias em São Paulo e Rio de Janeiro. E muita gente reclamou que só havia essa oficina presencial nesses grandes centros. Então pode ser que talvez nos próximos meses, né, eu vou pensar aqui, eu organize uma oficina virtual para a gente poder produzir ficção, ou seja, escrever contos, escrever texto de literatura, e aí eu abro as vagas, serão vagas limitadas. Quero pensar numa oficina virtual para quem está fora desses centros ou para quem está fora do Brasil também possa participar e a gente vai se encontrar, sei lá, uma vez a cada 15 dias para produzir textos, para produzir ficção. E aí é legal porque quem tem vontade de ser escritor ou quem quer acompanhar o trabalho mais de perto, o trabalho meu, né, como é a produção literária, como é que é o processo de escrita, pode se inscrever nessa oficina e participar. Essas são as metas para esse ano. E eu quero voltar para o Brasil. Então, assim, talvez em maio e talvez posteriormente em novembro. Vamos pensar aqui algumas datas para poder fazer eventos e poder lançar os livros novos também. Então, a meta agora é que a pandemia já deu uma esfriada, né? Não sabemos se vai piorar depois, posteriormente, né? Uma nova variante do coronavírus, mas a ideia é poder voltar ao Brasil algumas vezes ao longo dos próximos anos para a gente poder ter esse contato pessoal, que foi muito legal. Na verdade, assim, estar junto com vocês, ouvir vocês, né? Sabe, estar cara a cara foi muito energizante para mim, porque como eu estou fora do Brasil há muito tempo, é uma desconexão muitas vezes. A impressão que dá é que está falando aqui e sabe, e você não sabe com quem você está conversando. Então, estar com vocês foi muito legal mesmo, assim, foi muito bom e eu gostei bastante da interação, das perguntas que vocês fizeram, das trocas que aconteceram nos eventos. Eu até sei de pessoas que fizeram amizades nesses eventos e formaram um grupinho aí de debate, de troca de ideias progressistas. Então, isso foi muito divertido mesmo, muito legal e eu acho que vale manter também esse contato com vocês. Então a ideia é Clube do Livro, que já está rolando, a gente vai começar agora Schopenhauer nesse mês de janeiro, a oficina literária, que talvez saia nos próximos meses, e quem sabe ao longo desse ano, 2 encontros com vocês, ou 2 viagens para o Brasil, para a gente poder se encontrar e, sabe, participar de conversa juntos aqui, trocar ideias também, isso é muito legal. E no canal tentar manter o ritmo, porque no ano passado deu uma degringolada no canal, no segundo semestre eu perdi um pouco o ritmo, estava, sabe, estava exaurido, estava complicado o negócio. Quero voltar agora ao ritmo e produzir com frequência, voltar a conversar com vocês, falar de política, mas falar de outras coisas também. Eu acho que o fim do bolsonarismo nos dá um pouco de alívio e também nos dá uma trégua nesse tipo de política beligerante, nesse tipo de política de ódio. Então agora com o governo Lula, eu sei que vão acontecer situações problemáticas
controversas e que serão mencionadas aqui no canal, mas a gente vai poder desviar um pouco o foco dessa tragédia política brasileira e começar a falar de outros tópicos sobre cultura, sobre arte, sobre sociedade, sobre cinema, sobre música. Quem sabe a gente possa, espairecer um pouco juntos aqui e pensar outras questões filosóficas também, questões existenciais, mais relacionadas a outros tópicos. E aqui a gente pode retornar talvez um pouco o espírito do canal que tinha em 2015, 2016, 2017, quando eu falava de muitas questões culturais e era muito divertido fazer isso também. Então eu vou pensar agora como a gente vai abordar essas questões, mas certamente política vai ser importante, mas não apenas isso. De qualquer modo, vocês podem mandar sugestões aqui de tópicos, de assuntos, de questões que te afligem. Eu posso olhar aqui os comentários, quem sabe pensar em vídeos futuros. E quem tiver interesse também em participar do Clube do Livro, link na descrição, basta se inscrever, já está rolando, você pode participar, encontros 2 vezes por mês. E quem tiver interesse também na oficina literária, aí eu vou pensar mais adiante, abrir as vagas limitadas, para poder ter um grupo bem sólido, para poder debater literatura, ficção, produção de textos. E se eu for para o Brasil esse ano, eu aviso, passo as datas, a gente programa eventos, programa alguma coisa legal para fazer, mas certamente vai ser bem interessante também, bem divertido estar com vocês. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, mandem ideias de temas de vídeos futuros, estou esperando, põe no comentário aqui embaixo. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Que ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.